Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Bem-vindo à Fábrica de Soluções, este canal que foi montado, construído, pensado para juntos chegarmos a uma solução para o seu problema. Eu sou Ricardo Alex, estamos juntos aqui e vamos conversar um pouco mais a respeito de um assunto poderoso, mapa fluxo de valor. Antes de entrar nesse assunto, eu peço sempre o seu like. Ele é importante para a gente. O algoritmo do YouTube vai entender que o nosso canal é relevante e vai fazer com que chegue para solucionar outros problemas de outros colegas, de outras pessoas. Então, conto com o seu like, curte e compartilha aí com a gente também. Muito bem, nós estamos falando sobre mapa fluxo de valor. Se você ainda não sabe o que é, você precisa vir aqui, conferir do que nós estamos falando, na introdução sobre o assunto. E logo depois, sobre a introdução do assunto, Jonathan faz uma abordagem mais profunda ainda sobre as características, o que ele te entrega, o que se esperar, quais são as percepções do MFV. Você vai ver lá que o Jonathan falou que era uma ferramenta odiada, e era mesmo, mas não odiada porque ela não funciona, porque nós não entendíamos a importância dela. Isso é fundamental. Fica inclusive aqui dicas, nós vamos deixar um pouquinho mais para o final, de você ir atrás de literatura também para conhecer casos, como é que você monta MFV ou não. Eu não posso deixar de falar que aqui na Fábrica de Soluções nós vamos ter oportunidade de mentoria. Mentorar você, a sua empresa, para que juntos a gente consiga montar o seu mapa fluxo de valor de maneira simples e descomplicada. A intenção nossa aqui sempre foi e sempre será essa. Casos reais, casos práticos, e na mentoria nós vamos tratar de uma maneira muito leve também. Aprender MFV por si só, existem muitas literaturas e muitos exemplos. Então, vem com a gente para que você possa descobrir este caminho. No último vídeo, você assistiu, e se não assistiu, vai lá, o Jonathan trouxe todas as percepções e nuances deste mapa fluxo de valor. Como é que ele funciona, ele é uma ferramenta gráfica, as informações que ele traz, o que ele te entrega. Hoje eu quero conversar um pouco mais, aprofundar um pouco mais a respeito, inclusive, de coletas que você precisa fazer. Lembra o seguinte, o MFV é uma ferramenta gráfica, vai te trazer informações visuais. Portanto, é muito importante que você respeite, inclusive, os ícones, as regras. Como é que você monta esse seu MFV? Se nós deixarmos isso de lado, se a gente passar, se não respeitarmos as etapas, o seu MFV vai trazer informações. Mas ele vai trazer informações erradas. É fundamental entender isso. Então, a primeira coisa que a gente começa a entender, o MFV ele é gráfico. E este gráfico vai ser apresentado em 3 etapas. Ele vai te trazer uma etapa do seu processo de informações, ou seu fluxo de informações. É o topo do seu desenho. Ali você vai dividir inicialmente entre quem é o seu cliente, qual é o seu fornecedor e quem é você, o seu PCP, a sua área que faz o link com essas áreas. Então, conseguiu visualizar? Vamos para o meio da nossa página, para o nosso desenho, que é o fluxo de processos, onde nós realmente vamos coletar todas as informações da entrada até a saída. Entenda bem, se você tem o seu cliente, ele vai receber o seu produto final, mas ele entra em contato com você, você aciona os seus fornecedores e o seu processo de fabricação. Então a gente começa com o fluxo de informações quando você já inicia a sua transformação de matéria-prima. E quais são as etapas que se seguem até finalmente você conseguir entregar o seu produto final para o seu cliente. E por último, o que nós vamos medir no finalzinho da sua folha? O lead time do seu processo, ou o seu tempo de processamento. O tempo de processamento ele é fundamental, inclusive para entender
No último vídeo, você ouviu o Jonathan dizer o seguinte, que o seu processo, o seu tempo ali, ele precisa ser respeitado. E que você precisa entender, às vezes você está entregando um produto, ou um processo, ou uma informação com atraso. Se você não tiver essa percepção, se você não tiver a percepção do tempo de atravessamento do seu produto, como é que você promete para o seu cliente? Como é calculado esse tempo de entrega? Você já percebeu que às vezes você, na sua mente, tem um tempo de entrega, mas na verdade entrega com atrasos? Por que esses atrasos estão ali? Por que você não consegue perceber? Então a provocação que foi feita foi uma provocação de que é necessário coletar os dados e entender todo esse processo, porque o lead time, o seu tempo de atravessamento é importante. Então veja bem, conseguiu visualizar? O seu MFV, ele tem a parte inicial, que são fluxos de informações, onde o seu cliente te procura, você aciona os seus fornecedores e a sua fábrica. Você tem todo o seu fluxo de processos, desde a primeira etapa, a segunda, a terceira, a quarta, enfim, até finalmente entregar. Você mede o seu tempo de atravessamento. Muito, muito, muito importante para você entender por que você está tendo que fazer tanta hora extra, para não entregar atrasado, ou porque, infelizmente, você acaba entregando atrasado. O que está acontecendo? Preste atenção a respeito disso. E o que nós precisamos coletar? Vamos lá, vamos entender então quais são as informações que esse MFV, informações importantes. E abra um parênteses aqui, não estamos passando todas as informações que o MFV pode coletar, ele pode coletar várias. Lembra, simples e descomplicado? Vamos nesse caminho que é melhor? Muito bem. No MFV você precisa fazer algumas coletas que são fundamentais, elas são muito importantes. O MFV ele vai te dar, por exemplo, qual é o ritmo necessário para a sua produção, que é conhecido como takt time. O que é o takt? É o tempo, é o ritmo de produção. Você precisa saber qual é o seu ritmo ideal, até para medir se você está longe, se você está perto, se você está abaixo, se você está acima. O Jonathan comentou sobre o gráfico de balanceamento operacional, GBO. Esse GBO ele tem que conversar com o seu ritmo, com o seu takt, para saber se existe balanceamento ou desbalanceamento. Ok? Uma outra informação, então, você começa pelo ritmo. Então, o ritmo necessário para que eu entregue a demanda que foi apresentada pelo meu cliente são uma peça a cada 10 segundos. Vamos usar esse exemplo? Uma peça a cada 10 segundos. Esse é o meu takt. Mas aí você tem um setor que está fazendo com 3 segundos. Olha que legal. Será? Vamos entender. E o próximo setor está fazendo com 15. Opa! Já chamou a atenção. E eu tenho atrasos sequentes. Entende? Então, você precisa entender dentro do seu balanceamento, fazer em 3 segundos, isso está formando um gargalo. Existe estoque intermediário, então olha aí, descemos para a fase de processos. Os nossos processos, você vai montar caixinhas de processos. Atenção, entre uma caixinha e outra, deixa uma informação extremamente importante, o espaço para que a gente consiga medir os nossos estoques intermediários. Nós já falamos sobre estoque aqui no nosso canal. Depende, né, se ele é um desperdício, se ele não é. Alguns estoques são bons, outros são ruins, mas olha, estoques intermediários que não têm controle e não foram planejados sempre serão um desperdício. Ele sempre vai atrasar, às vezes, um setor que está ruim. Vamos voltar ao exemplo? Eu tenho o primeiro processo. Produz em 3 segundos, eu tenho 2 funcionários. E o outro processo que está com 15 está um só. Olha o desbalanceamento. Por que eu não ajusto isso? Entre essas duas etapas, com certeza você tem estoque intermediário. Esse seu estoque intermediário leva quanto tempo? Presta atenção. Entende? Takt time. Para fazer essa comparação, agora nós vamos medir o tempo ciclo. Qual o tempo ciclo real? O Jonathan bateu nessa tecla. Eu tenho MFV atual e eu tenho futuro.
Seu tempo ciclo, ele é um tempo fundamental, ele é importantíssimo para você saber quando é que o seu ciclo inicia e quando ele termina. Para você, olha, iniciei, terminei, comecei o próximo, faça coletas. O livro Aprendendo a Enxergar nos ensina a fazer pelo menos 20 coletas. Não fique só com a primeira. Fiz a primeira coleta, já sei. Claro que não. Existe variação. A pessoa que está sendo acompanhada, ela pode se incomodar. Então faça várias coletas e trabalhe com uma média ponderada. Isso é fundamental, a média ponderada. Por quê? Porque você tira os extremos. Você tira aquele tempo muito rápido e aquele tempo muito. Pronto, trabalhe com uma média ponderada. Seu tempo ciclo, ele é fundamental. Porque ele vai casar e vai te fazer entender se você está dentro ou não do seu takt time. Outra informação importante dentro dos seus processos é qual é o tempo de reparo. Qual é o seu setup? Como é que funciona o seu setup? Ele é alto? Ele é baixo? Ele funciona? Ele não funciona? Qual é a sua taxa de agregação de valor? Você tem taxa de agregação de valor? Qual é a sua disponibilidade de máquinas? Ela é muito alta? Ela é muito pequena? São informações que você vai trazendo. E outra, dentro da sua caixinha, quantos funcionários, quantos empregados compõem aquela operação? 1, 2, 3, 5, 10? Como é que funciona tudo isso? Porque essa caixinha vai te trazer informações. E lembra, entre um processo e o outro você tem que contar os seus estoques. Seu estoque é fundamental porque ele interfere diretamente no seu lead time. Ele vai acelerar diretamente no seu lead time. E qual é o nosso objetivo, Ricardo, coletando todas essas coisas, fazendo cálculo de tempo de estoque com tempo ciclo, com o meu gráfico de balanceamento operacional? Redução de lead time. Você reduz o seu lead time, entrega com menor tempo, torna-se mais eficiente, produz mais, ok? Percebeu? Então, olha, diante de tudo isso, deixa eu te apresentar um case interessante sobre a função gráfica da ferramenta. Nós atendemos uma empresa de persianas, tá? Uma empresa importante, uma empresa bem segmentada e que a gente viu a montagem do MFV, quando nós construímos o MFV, ele não funciona de forma linear. Ele vai apresentando processos paralelos, processos intermediários e nessa fábrica, por exemplo, nós descobrimos que o lead time seguia de forma linear, depois ele abria. Porque ele tinha 6 processos paralelos entre eles. E lembra daquela frase famosa? Se você assustou, está no caminho certo? Os responsáveis olharam para aquilo ali e falaram, ué, peraí, por que nós temos tantos processos? Será que a gente precisa, não precisa? Essa discussão já é sensacional. Lembra que o Jonathan falou do MFV Futuro? Ali você já prevê. Você não bate o martelo, mas você prevê. É possível fazer um Kaizen aqui para reduzir, por exemplo, estações de trabalho? Por que ela está tão grande assim? Teve uma outra empresa atendida, que a gente até citou aqui, de geradores, em que um estoque intermediário foi assustador, foi apavorante. Era dinheiro parado, processo que já foi feito. Tá? Teve uma outra empresa que eu atendi de móveis, e aí é madeira, né, gente? Pensa, madeira foi transformada em cadeira e eu tinha um estoque intermediário muito grande. Você já processou a matéria-prima, o que eu faço com isso aqui? Percebe a importância do estoque intermediário? Então o MFV, ele te dá essas informações. Ricardo, qual que é o MFV certo? Esquece, para com isso. MFV são duplos, triplos, entre processos, grandes, pequenos. Faça. Qual que é o melhor jeito de fazer? Fazendo. Parece bobagem? Não é. Faça. Só vai e faz. Tem software? Tem. Mas faz no papelão. Nós já fizemos. Faça no post-it. Desenhe numa folha. Faça. O melhor jeito de se fazer no MFV é fazendo. Parece uma frase ridícula, mas ela é verdadeira. Faça o primeiro, aprenda, risca. Começa pequeno, faz o MFV menor, talvez não busque todo o seu processo, escolha um setor, meça os processos, colete os dados e se assuste, porque o susto é um bom caminho no MFV. Livros, Aprendendo a Enxergar, A Mina de Ouro. 2 grandes livros para você que nunca ouviu falar e talvez já ouviu falar e não gosta. Lê de novo. Vai lá.
busca suas informações. E, de novo, aqui, busque a nossa mentoria, nós vamos estar juntos, construindo a MFV junto, real, verdadeiro, te ajudando a solucionar os seus problemas. Esse é só um apanhado, é rápido mesmo, sobre um MFV. Vem junto com a gente, Fábrica de Soluções, juntos, vislumbrando otimização, melhoria dos seus processos, aperfeiçoamento do seu dia a dia, transformando a sua realidade. Mais uma vez, obrigado, curte, compartilha, enche de comentário aí, conta os seus causos. Nós vamos estar juntos nessa. Aquele abraço.